Muito bem, caros padawans, então vamos começar a fazer a nossa bolinha se mexer. Bom, como é que a gente vai fazer isso? É muito comum no projeto de animação, no joguinho, os objetos que se mexem, as coisas que se mexem, você vai ter um local onde você atualiza a posição dele, né? Você faz ali a lógica da atualização do movimento da posição, se ele vai se mexer para cima, para baixo, para qualquer lado que seja. E separado disso, uma função que desenha esse objeto na tela, que é o que nós já fizemos aqui com o render, tá certo? Que é o de renderização, desenhar. Ou seja, no render a gente apenas pega as informações que já estão definidas e plota ele na tela. Agora, aonde que a gente vai atualizar? Então a gente vai criar uma função chamada update. E nessa função, que será rodada, como já vimos aqui, pelo draw, ou seja, a 60 vezes por segundo, nós vamos atualizar a posição da nossa bolinha. Para quando ela for desenhada, ela está em algum outro lugar. Então vamos começar aqui. Ó. Vou colocar aqui que o this.x, vou somar 1 no x, só para a gente ver o que acontece. Pronto. E ó, até piscou. Ué, mas não aconteceu nada. Ela não está mexendo? Por que ela não está mexendo? É porque eu não chamei o update, né? Vamos lembrar aqui. Aqui eu chamo o render, mas eu tenho que chamar o update. Olha, nossa bolinha está se mexendo. Legal, né? Muito bem. Só que o que vai acontecer quando ela atingir o canto? Nada, ela vai continuar andando, porque a gente não fez nenhum tratamento para quando a bolinha atingisse o canto, tá certo? Vamos refinar isso aí para que a bolinha, toda vez que bater em algum lugar, o que é importante? Eu quero que ela faça uma curva, vamos colocar aqui de 90 graus, tá certo? Ela faça uma curva de 90 graus e mude a sua direção. Como que nós vamos fazer isso? Bom, primeiro nós vamos fazer algumas melhorias na nossa bolinha. Primeira coisa que nós vamos fazer de melhoria aqui. Nós não vamos dizer arbitrariamente qual é a posição da bolinha. Nós vamos passar a posição dela aqui, ó, x, y, tá certo? Nós vamos substituir aqui assim, x, y. Aí vai dar zebra ali na hora que a gente gravar, porque ela não vai saber aqui onde é que ela está, né? E vou mandar ela começar no meio da tela. Assim, ó, width dividido por 2, vírgula, height dividido por 2. Então lembrando que na criação do canvas, lembrar esse detalhe aqui, eu digo qual o tamanho da tela que eu vou utilizar e aqui eu estou usando toda a tela que o browser tiver no momento. Depois que eu criei o canvas, para eu acessar o tamanho da tela que eu já criei, eu uso as funções width e height, que vão guardar o tamanho que eu utilizei para criar o canvas. Porque se por acaso eu mudar a criação do canvas, aqui continua acessando esse valor, qualquer que seja, tá certo? Muito bem. Então eu criei minha bolinha, ó, no centro da tela e ela se mexe com essa velocidade aí. Só que, muito bem, para eu poder trabalhar de forma melhor, né, de forma mais fluida, vamos dizer assim, com o posicionamento e com a mudança de direção e tal, nós não vamos trabalhar dessa forma aqui. Dessa forma aqui eu estou colocando arbitrariamente o x e o y para posição, mas eu vou precisar de um xy também para velocidade, de um vetor de velocidade. Então nós vamos usar uma funçãozinha, um objetozinho que a P5.js tem, que é o vetor. Tá certo? Vamos vir aqui, ó. P5 hoje está meio doidona. Então vamos colocar aqui, ó. Vector. Então eu tenho aqui um create vector, que cria um vetor e eu digo a posição que esse vetor vai estar. E nós vamos ver que usando a função vetor da P5, eu tenho uma série de vantagens na hora de manipular a posição, velocidade, etc. e tal. Então nós vamos usar essa função
para criar vetores que serão utilizados aqui na nossa bolinha. Então vamos começar por posição. This.pos igual a createVector x, y. Ou seja, agora a minha bola, minha circunferência aqui, meu círculo, ele vai ter como seu ponto de central um vetor chamado xy. Veja que ela nem apareceu aqui. Por quê? Porque aqui eu estou tentando desenhar meu círculo na posição this.x, this.y e não existe mais isso, né? Vai ser this.pos.x e this.pos.y. Pronto, agora ela está no local certo. Da mesma forma que o this.x++ não funciona porque não existe mais o this.x. Tá certo? Mas agora nós vamos criar um vetor de velocidade. This. Vou chamar de SPD de speed igual a createVector. E eu vou criar esse vetor de velocidade com um x de 5 e um y de 0. Ou seja, é um vetor que aponta para a direita 5 pontos. Tá certo? Caso você não entenda muito bem o que eu quero dizer com vetor, nós temos vídeo no canal falando só sobre isso. Tá certo? Se eu lembrar de procurar, não vou prometer agora, eu coloco aí nos cards ou na descrição do vídeo. Mas se for o caso também, deixa a questão na descrição, né? Ou melhor, nos comentários, deixa um comentário perguntando, e talvez a gente faça até outro vídeo ou coloque o link lá para você ver, tá bom? Então, criei aqui esse vetor. Agora, no meu update, como é que eu faço para atualizar a posição? Bom, eu faço assim, this.pos, e aí o vetor da P5 tem uma função que adiciona um vetor em outro. Faz a soma de vetores. Isso vai fazer com que a nossa bolinha se atualize. Se tiver dúvida, é só vir aqui. Eu acho que é assim. Ah, tá. Pronto. Era uma questão de tamanho que estava complicando o CSS deles ali, provavelmente. O vetor aqui, ó, ele tem a função add. Olha lá, função add, que adiciona um vetor em outro. Então, se eu vier aqui, eu fizer assim, this.pos.add o this.spd, pronto, tá lá minha bolinha se mexendo. E agora mais rápido, né, porque eu coloquei 5. Certo? Então, eu fiz aqui uma soma de vetores. Eu somei na posição pos, no vetor pos, o vetor de velocidade SPD, speed. Isso fez com que a posição se alterasse e automaticamente ele começa a se mover. Ok? Bom, agora resta fazer a nossa atualização ali de quando bater no canto. Tá certo? Isso vai ficar bastante interessante de se fazer com vetor, porque o vetor tem algumas funções que facilitam essas mudanças de posição. Ok? Mas isso nós vamos ver então no próximo vídeo, porque até lá você vai deixar um joinha, vai se inscrever no canal, ligar o sininho, comentar, compartilhar. Comenta qualquer coisa aí. Comenta vetor. Ok? Até daqui a pouco.